Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto cujo título é Andar com Deus. É um tema baseado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 16. Andar com Deus. Há um velho ditado popular, que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Fazendo uma análise superficial, nós podemos dizer que se trata do andar acompanhado. Alguém que vai andar acompanhado de alguém por um caminho. Mas se nós analisarmos mais profundamente, podemos dizer que esse velho ditado ele vai muito além disso. Ele vai muito além do se deslocar acompanhado. Porque esse ditado, em suas palavras, nas entrelinhas, ele quer dizer simplesmente com referência ao modo de agir das pessoas, o modo de viver, o modo de ser, e principalmente, irmãos, de quem nós escolhemos para caminhar ao nosso lado, para caminhar juntos. Nos meus 72 anos, eu aprendi que tudo na vida é uma questão de escolha. Sim, é uma questão de escolha. E essas nossas escolhas, elas podem ser boas ou podem ser más. E muitas vezes nós escolhemos algo que a gente pensa ser bom e que aparentemente é bom. No fim, o final é triste, é terrível. Quantas e quantas vezes nós deixamos de escolher algo porque em nosso pensamento, em nosso modo de ver, parece ser ruim. Mas que se tivéssemos escolhido e tomados posse, com certeza teríamos saído bem melhor. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Sim, nós somos os únicos responsáveis. As escolhas nós fizemos, nós aceitamos, então nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas feitas. Portanto, irmãos, nós podemos fazer boas ou más escolhas. Todos nós temos a liberdade de escolher. Mas o assunto dessa noite não é sobre nossas escolhas do dia a dia, mas é uma escolha muito superior.
é um título que nós denominamos de andar com Deus. Sim. Andar com Deus é uma escolha que nós fazemos. Ou que nós podemos fazer, né? Porque muitas pessoas não fazem. Verdade seja dita, irmãos. Se nós perguntarmos para as pessoas, de um modo geral, todas as pessoas, a maioria delas, a grande maioria, ela vai dizer que desejam andar com Deus. Quem não quer andar com Deus? A maioria quer. Contudo, irmão, embora a maioria queira, entre aspas, né, andar com Deus, essa não é uma opção exclusivamente nossa. Sabe por quê? Porque Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia optado por nós. Ele já escolheu andar conosco. Sim. Você pode estar pensando, opa, então tudo está resolvido. Né? Ah, tudo resolvido. Eu quero, Deus quer, então vamos caminhar junto. Só que isso não funciona dessa maneira. Deus quer, eu posso querer, mas não é assim. Isso não basta. Isso não é suficiente. É verdade que Deus deseja que o homem ande com ele. Essa é a vontade de Deus. Isso é verdade. Isso não muda. Deus quer que todos os homens, sem exceção, andem com ele. Olha, quando eu falo homem, é porque o sexo masculino vem antes, mas Deus também quer que as mulheres andem com ele. Quando eu falo homem, estou colocando homens e mulheres. Então é da vontade de Deus. Mas isso não se trata de uma simples prática religiosa. Não. Não se trata de uma simples oportunidade, um simples desafio. Mas também não é uma responsabilidade ou promessa. E muito menos uma troca de favores. Deus quer, eu quero, tudo bem, vamos trocar isso aí, vamos andar junto. Não é assim. Andar com Deus é um relacionamento. É um relacionamento que independe de meios físicos. Não depende de meios físicos para ser realizado. Andar com Deus é uma forma de viver. É uma expressão de comportamento. Andar com Deus, irmãos, muda os valores do homem. Andar com Deus transforma o homem. Ele se torna diferente da maioria das pessoas. Sabe? O homem que anda com Deus,
percebe que algo diferente aconteceu em sua vida. Algo que mudou o seu estilo de vida, mudou sua maneira de olhar para as coisas. Todas essas coisas estão à nossa volta. Tudo isso tem outro sentido. Muda nossos planos, muda nossos propósitos. Torna eles completamente diferentes do que você era antes. Andar com Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É seguir os seus ensinamentos. Andar com Deus é andar em justiça, em integridade. Andar com Deus é uma forma de nos tornar irrepreensíveis, de nos tornar sinceros. Sim, sinceros, em meio a uma geração perdida. Que o mundo à nossa volta está perdido. Quando eu falo mundo, não é o universo. São as pessoas que estão perdidas. Não são palavras minhas, irmãos. São palavras que nós encontramos narradas no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O mundo está caído. O pecado tomou conta. A ganância. As coisas mudaram. Então nós estamos vivendo num tempo, onde tudo à nossa volta está perdido. Então nós nos sentimos e nos tornamos diferentes daquilo que está à nossa volta. A Bíblia, ela nos fala de homens que andaram com Deus. Enoque, Noé, Abraão, Davi. Se você olhar lá na Bíblia, Abraão, ele foi o pai de muitas nações. E Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas eles não eram perfeitos também. Eles cometiam erros. Eles erravam o alvo. A própria Bíblia mostra erros que eles cometeram. Mas mesmo assim, sendo como nós somos, eles foram homens que andaram com Deus. Foram homens pelos quais Deus se agradou deles. Deus se agradou das suas atitudes de coração. Mas poucos são os homens citados na Bíblia que agradaram a Deus. Um verso tremendo. Poucos agradaram a Deus. O exemplo de cada um desses homens deve nos incentivar a imitá-los, a imitar Cristo, a imitar as boas coisas que eles fizeram. Esses homens não viveram na mesma época. Eles viveram em épocas diferentes. A época que eles viviam era diferente da época que nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, essa época
tem muita coisa semelhante com nossa época. Existia corrupção, uma corrupção desenfreada. Existia o desamor. Existia a apostasia. Também existia a inversão de valores, sim. Contudo, eu acredito sinceramente que Deus, ao olhar para a terra e ver a sua criação, uma criação que foi contaminada pelo mal, ele ainda pode avistar, em meio a tanta miséria humana, pessoas com intenção verdadeira, pessoas que têm intenção realmente de agradá-lo. Então, irmãos, em todas as épocas, Deus sempre conservou homens e mulheres que agradassem a Deus por causa das suas intenções, que eram verdadeiras. Mas uma coisa interessante, nós vivemos uma época, e em todas as épocas da história humana, Deus nunca forçou o homem a nada. O homem sempre teve o livre-arbítrio para fazer aquilo que ele quer. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Nós podemos escolher quem nós queremos em nossa companhia. Mas uma coisa também é certa, irmãos. Eu já falei lá no início. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. E toda escolha tem consequência. Se nossa escolha for boa, as consequências também serão boas. Se nossas escolhas forem más, as consequências também serão más. E nós somos os únicos responsáveis. Nós que fizemos a escolha. Nós não fomos iludidos e não podemos ser iludidos. Nós devemos conhecer aquilo que nós escolhemos. Deus nos adverte que nós somos responsáveis. A palavra de Deus é clara, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Ele é tão bom, ele ama cada pessoa nesse mundo. Ele conhece nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, ele conhece tudo de nós. Por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa que nós somos pecadores, ele mandou o seu Filho, Cristo Jesus, Filho amado, para nos resgatar das mãos do encardido, para nos resgatar do pecado. Sim. Então, irmãos, nós temos uma escolha a fazer. Se quer servir a quem? A Cristo Jesus ou ao diabo? Se você optar por Cristo, não significa mudar de religião. Não. A religião não salva. Quem salva é Cristo. O que você precisa realmente é mudar de caminho. Se antes você caminhava em direção à morte, agora você passa a caminhar em direção à vida. Pois somente Cristo Jesus
É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nos pode levar a Deus. Cada um de nós podemos ter um testemunho verdadeiro. Nós podemos testemunhar que nós andamos com Deus. Nós podemos testemunhar que agradamos a Deus. Basta para isso confessarmos que Cristo Jesus é o Senhor. Que Senhor? Senhor da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Mas confessar que Cristo é o Senhor não bastam palavras. Não. Palavras vão ao vento. É preciso que nós venhamos renunciar aos nossos desejos ilícitos. É preciso que a gente venha buscar as coisas do alto, rejeitando tudo o que vem deste mundo e é contrário à perfeita vontade de Deus. Você não vai rejeitar o mundo. Você vai rejeitar todas as coisas que são contrárias a Deus. É preciso permitir que Cristo Jesus possa direcionar nossos caminhos. Para isso, basta que nós vivamos como Ele nos ensinou. Seguir os seus ensinamentos. Tudo isso, irmãos, não para nossa satisfação, para satisfazer o nosso ego, mas para tornar conhecidos por algo, por alguém, para que nós possamos honrar, irmãos, ao Pai, honrar com nossas vidas. Nós devemos lembrar que Cristo Jesus foi um exemplo. Sim, Ele foi um exemplo. Um exemplo de humildade. Um exemplo de dependência de Deus. Que enviou. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para Ele. É verdade que isso não vai acontecer com um simples estalo de dedo. Não existe uma varinha mágica que transforma. Tudo isso é um processo. É um caminho a percorrer. É um alvo a ser atingido. Passo em passo. Cada dia. Cada momento. Andando e olhando sempre para o alvo que é Cristo Jesus. Percorrer o nosso caminho com fé, com esperança, obedecendo, permanecendo e abraçando a sua palavra, a palavra de Deus, acima de qualquer coisa. Um propósito firme, irmãos. Com a firme convicção de que nada poderá nos impedir de avançar para atingirmos nosso alvo. Jamais estaremos desamparados, mesmo que a gente não possa ver, mesmo que a gente possa não sentir, mas Ele, Deus,
que quer andar conosco. Se nós assim procedermos, com toda certeza, onde nós colocarmos a planta de nossos pés, ali estará ao nosso lado, para nos guiar, para nos proteger, para nos salvar. Amém.